Olá, pessoal! Sou a professora Sheila, voltando aos nossos vídeos. Hoje eu resolvi gravar um vídeo resolvendo algumas questões de Excel, tá? Como vocês sabem, o Excel é o programa do Office, talvez o mais complexo deles, e ele cai lá no concurso tanto na parte geral da prova, dos conhecimentos gerais, como ele também pode cair lá na parte específica para aqueles cargos que têm informática dentro dos conhecimentos específicos, que é o caso de agente administrativo, almoxarife, arquiteto, fiscal. Então, esses cargos caem 2 vezes em informática, tá? A gente vai começar resolvendo as questões de uma apostila que foi criada, tá? Então, vocês têm essa apostila. E a gente vai resolver aqui a partir da questão 14, que foi o que a gente não conseguiu resolver em aula. Aqui. Então, o que diz na questão 14? No Microsoft Office Excel 2010, para inserir a opção Filtro de dados através da barra de menus, e aqui menus é a mesma coisa que a nossa barra de guias, tá? Que é essa barra que fica aqui em cima no Excel, ó, tá? É necessário ir ao. Então, aonde que é necessário a gente ir para acessar, então, esse menu de filtros, tá? Para isso, a gente precisa vir aqui na nossa guia dados e depois na nossa opção filtro, tá? Então, guia dados, opção filtro, que seria aqui a nossa letra A, tá? Nossa letra A seria a resposta correta dessa questão aqui, tá? A nossa questão número 15 fala o seguinte: a barra representada na imagem abaixo é onde inserimos o conteúdo de uma célula, podendo conter fórmulas, cálculos ou textos. Essa barra é denominada, então essa barra que está representando aqui na imagem, ó, é a mesma barra que a gente tem aqui no Excel. O nome dessa barra aqui é barra de fórmulas, tá? É aqui que vai aparecer o real número que está dentro daquela célula. Então, se eu clicar aqui nessa célula D4 e eu colocar o número 12, ó, percebam que é esse número que vai aparecer aqui em cima. Então, é esse número que vai participar dos cálculos onde essa célula vai ser inserida, tá? Se eu vir aqui na página inicial, no nosso grupo número, e trocar a formatação dela para real, tá? Contábil, o que acontece? O Excel põe uma máscara nesse número aqui, porém, lá na nossa barra de fórmulas vai aparecer apenas o número 12, porque é esse número aqui que participa dos cálculos, tá? O Excel não trabalha com letras e nem com símbolos durante os cálculos, tá? A não ser dentro de um teste lógico. Então, essa resposta seria a letra B, aqui, barra de fórmulas. Prosseguindo, o que diz a nossa questão 16? Em qual menu, ou guia, né, está localizado a opção de formatação de bordas que está dentro da caixa de diálogo fonte do Microsoft Excel 2010? Então, a gente sabe que a gente precisa da nossa caixa de diálogo fonte, tá? Que é essa aqui. Tá? Lembrando que essa partezinha de baixo aqui ó, é onde diz o nome do grupo ou o nome da caixa de diálogo que está mencionando ali na questão. Quando a gente fala em fonte, a gente está falando naquelas ferramentas básicas que a gente utiliza em qualquer planilha, qualquer tabela que a gente for fazer. E isso está localizado, então, na nossa página inicial, que seria, então, a nossa letra A aqui, ó, página inicial, tá? A 17 fala o seguinte: no Microsoft Excel 2013, a caixa de nome, conforme representada na imagem abaixo, é onde podemos. Então, essa caixa de nome aqui é essa caixa que está aqui, ó, ela identifica o valor que está dentro da célula, tá? E a gente chama ela de endereço de célula, tá? Então, entre as alternativas que a gente tem aqui, a correta seria identificar o endereço das células. É para isso que essa caixa de nome serve, tá? Então, letra A. Agora, a gente vai resolver, então, a questão 18, tá? A questão 18, ela diz o seguinte:
Um professor criou a seguinte planilha via Microsoft Excel 2013 em português, no qual L é linha e C coluna, tá? Então, aqui vocês podem ver que a gente tem a nossa tabela, aqui estão as linhas e aqui estão as colunas, tá? A execução da fórmula igual máximo de C2 até, lembrem-se então que esse ponto e vírgula aqui, ele quer dizer até, ele está falando no intervalo, tá? Então, esse aqui é até. Até, tá? Então, nesse intervalo aqui, eu quero encontrar o máximo, o maior número desse intervalo. E aí, o resultado disso, eu vou fazer menos o mínimo desse intervalo. Então, o menor número desse intervalo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, do C2 até o C5, a gente vai encontrar o maior número. O maior número desse intervalo é o 5,3. Então, a gente vai colocar aqui 5,3, tá? Aí, a gente vai trazer o operador, menos, e agora a gente vai resolver o segundo cálculo. Lembrem-se que o Excel sempre obedece a ordem de precedência da matemática. Então, primeiro é feito o que está entre parênteses, depois vezes e dividir e depois mais e menos, tá? No nosso caso aqui, a gente vai resolver, então, primeiro essa operação. Vamos colocar o menos aqui e agora vamos resolver essa operação aqui. Então, o mínimo desse mesmo intervalo aqui, tá? O menor número daqui é o 2. E aí, o 2 eu vou colocar aqui, tá? E aí, eu vou fazer 5,3 menos 2, que vai ficar 3,3. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Continuando, então, aqui a nossa resolução. Agora, a gente vai resolver a questão 19, tá? Que diz o seguinte: observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. O valor apresentado na célula A1, tá? Então, o valor que vai ser apresentado aqui em cima, após esta ser preenchida com a fórmula igual maior, de B3 até, lembrando do 2 pontos, até B7, ponto e vírgula 4. Então, o que essa fórmula aqui quer dizer? Que ela vai encontrar o maior nesse intervalo segundo esse critério aqui, tá? Aqui diz qual a posição que eu quero encontrar. Então, eu quero encontrar nesse intervalo a quarta maior nota ali, tá? O quarto maior número, tá? Então, do B3, aqui está o meu B3, até o B7. Então, todo esse intervalo aqui, eu quero encontrar o quarto maior número. E para isso, a gente pode fazer uma tabelinha ou ir colocando aqui do lado, ó. O 10 é o nosso primeiro, né, maior número. Aí, depois, a gente tem o 8 como segundo maior número. Depois, a gente tem o 7 como terceiro maior número. E depois, a gente vai ter o 6, então, como o quarto maior número, que vai ser a nossa resposta aqui, tá? Ele é o quarto maior número nesse meu intervalo. E aí, a minha resposta, então, vai ser a letra D, 6, tá? Depois da 19, então, a gente tem a questão 20, que fala o seguinte: observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel. Então, aqui eu tenho o estado e aqui eu tenho a quantidade e o resultado. A fórmula contida na célula B6 B6 é essa fórmula aqui, ó. Então, a gente está falando do número 4. Qual dessas fórmulas aqui é a que está dentro dessa célula aqui que resultou no número 4, tá? E aí, a gente pode ir testando ela se a gente não sabe qual a resposta, tá? Por exemplo, B4. Quando eu coloco igual B4, quer dizer que eu estou copiando, eu estou referenciando o que tem dentro da minha célula B4. E dentro da minha célula B4 tem o 5, então não pode ser. Então, essa aqui já, vamos marcar um X aqui que não é. O B2 é o número 3. 3 vezes 2 vai dar 6, maior do que o 4 ali, então também não é. Depois eu tenho a minha soma. Então, a soma do B2 mais o B5, tá? Vai dar 9.
Também não é. A média do nosso B3, aqui então B3, até o B5. Tá? Então, vai dar 6, 10, 15, dividido por 3 vai dar 5, maior do que 4. E agora essa fórmula aqui, tá? O continum, o que ele faz? Ele vai contar quantas células nesse intervalo contém números. Então, do B2, que é esse aqui de cima, até o B5. Todo esse intervalo aqui, ele vai contar quantas células aqui dentro tem números. Então, 1, 2, 3, 4. E aí, resulta no nosso resultado aqui, tá? Então, a nossa alternativa correta é a C, tá? Então, o continuum de B2 até B5 é 4. Vamos continuar aqui. 21. Qual o operador de comparação de diferente do Microsoft Excel do Office 365 em português? Então, qual o operador de comparação de diferente? Isto é, qual operador no Microsoft Excel retorna verdadeiro quando comparado dois valores e estes forem diferentes, tá? Esse operador é esse aqui, ó. Esse operador quer dizer o diferente no Excel, tá? A gente tem lá o igual, né? A gente tem o maior, depois a gente tem o maior igual, depois a gente tem o menor e o menor igual, e então o diferente, que é esse aqui, tá? Continuando, qual o resultado da fórmula do Microsoft Excel do Office 365 em português? Aqui fala Office 365 ou fala Excel 2010, 2013, tá? No dia do concurso vai cair a partir do 2013, que é o que está cobrando lá no edital, tá? 2013 e seus posteriores, tá? Mas os cálculos que apresentam aqui, eles são válidos em qualquer uma das versões. Então, nesse nosso cálculo aqui, igual 3 vezes 4 mais 2 vezes 3, a gente vai ter que resolver esse cálculo, né? E aí vai dar um resultado aqui. A única coisa que a gente tem que cuidar é que a gente tem que obedecer aquela regra lá da ordem de precedência da matemática. Então, a gente vai fazer 3 vezes 4, que vai dar 12, né? Vamos colocar o nosso resultado aqui, 12. Mais, e aí a gente tem, ó, uma adição e uma multiplicação. Primeiro, a gente vai resolver a multiplicação. 2 vezes 3, 6. E agora sim, a gente vai fazer o resultado, tá? 12 mais 6, 18. E aí, a gente vai ter, então, aqui a nossa alternativa, 18. Se vocês resolverem o cálculo diferente, vai ter uma opção aqui, ó, com o resultado já para confundir. Mas sempre tem que obedecer aquela ordem de precedência lá da matemática e vocês vão conseguir resolver corretamente, tá? Vamos lá para a nossa próxima. Aqui fala o seguinte: o Microsoft Excel do Office 365 permite a aplicação de formatação condicional às planilhas de cálculo. Para tanto, o Microsoft Excel permite ao usuário criar regras de formatação. Identifique os itens que representam estilos válidos do Microsoft Excel quando da criação de regras de formatação. E aí a gente tem aqui a escala bicolor, a barra de dados, a escala tricolor e tem esse moderno, tá? E agora a gente vai ver então lá no Excel aonde que a gente encontra isso, tá? Para isso, para aplicar uma regra de formatação condicional, a gente precisa selecionar um intervalo e a gente vai vir na página inicial e depois aqui, ó, em formatação condicional. Aqui vão ter todas as regras que a gente consegue colocar, tá? E se eu vir aqui em nova regra, ele vai me mostrar, ó. Então, vou fechar aqui de novo, formatação condicional, nova regra. Ele vai me mostrar todas as regras que estão disponíveis
para aplicação nesse intervalo. E aqui eu tenho os estilos de formatação. Então, eu tenho escala bicolor, eu tenho escala tricolor, eu tenho barra de dados e eu tenho conjunto de ícones. Então, eu não tenho esse moderno que está falando aqui. Os outros três são válidos, tá? Então, nas nossas alternativas, a gente sabe que o 1, o 2 e o 4 são os corretos. Então, são corretos apenas 1, 2 e 4, que é essa letra B aqui, tá? 24. Podem-se adicionar gráficos de colunas ou de pizza a uma planilha do Microsoft Excel, do 365, em português, através da guia. Se eu quero inserir algo no Excel, eu preciso ir na minha guia Inserir, tá? Então, é aqui na minha guia Inserir que eu vou ir para colocar um gráfico, ó. Então, se eu abrir aqui o meu Excel, vir aqui na minha guia Inserir, eu tenho o meu grupo de gráfico. E aí, eu posso escolher se eu quero um gráfico de coluna, se eu quero de pizza, se eu quero de linhas, qual tipo de gráfico que eu quero para representar os dados da minha planilha, tá? 25. O Microsoft Excel pode mostrar, então, esses sustenidos que está aparecendo aqui, tá? Ou hashtag, ou jogo da velha. Ele pode mostrar isso em células quando. Então, quando que aparece isso aqui numa célula, tá? Isso aqui vai aparecer numa célula quando o valor que tem dentro dela não cabe naquela célula ali, a célula é muito pequena, por isso que vai aparecer, então, esses sustenidos aqui, tá? Aí é só a gente ajustar, então, a nossa fórmula, tá? Então, vamos supor se a gente colocasse um número aqui e ele não coubesse dentro da nossa célula, ele ia ficar com aqueles sustenidos aqui dentro, tá? Geralmente, ele vai aparecer quando de uma fórmula, tá? Se eu colocar aqui um igual soma, e eu vou somar esse intervalo aqui, e aí a nossa coluna vai ficar menor, ó. Então, ele vai aparecer esse sustenido aqui, porque o número que está aqui dentro é muito pequeno para o tamanho da minha célula. Aí, eu tenho que ir lá e ajustar para que ele apareça corretamente o número, tá? E é exatamente isso, então, que está falando nessa questão aqui, tá? E aí, das nossas respostas diz: uma coluna não é larga o suficiente para mostrar todo o conteúdo da célula. Letra B, a nossa alternativa correta aqui, tá? Deixa eu voltar para esse. Não aqui. Letra B. Tá? Seguindo, 26 fala o seguinte: as células de uma planilha que está sendo editada com o programa Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão foram preenchidas conforme mostrado na figura. Se a fórmula igual C, e aqui, ó, lembrem-se que o que a nossa fórmula C faz? Primeiro, o teste lógico, né? Então, primeiro eu tenho um teste lógico, depois o que eu tenho? Se esse teste lógico for verdadeiro, ele vai ter que escrever alguma coisa. Caso ele for falso, ele vai escrever outra. Então, a sintaxe do C é teste lógico, depois valor se verdadeiro, tá? E depois valor se falso, então. Valor se verdadeiro e valor se falso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se B1 for maior do que 5, e aí a primeira coisa a gente precisa identificar onde está o B1, tá? Então, aqui está o nosso B1. Se o B1 for maior do que 5, ele é maior? Não, tá? Se ele fosse maior do que 5, a gente escreveria o A4. Como ele não é, a gente vai direto para o valor falso. Então, o meu B1 não é maior do que 5, o meu teste lógico resultou em falso, e eu preciso colocar a resposta que está no campo do se falso, tá? O que diz aqui? C4, e aí a gente vai identificar onde está o nosso C4.
Então, aqui está o nosso C4 menos, então, isso aqui menos o nosso A2. A2. Então, para resolver e achar a resposta, eu vou fazer 55 menos o 8, tá? Que aí vai dar 47. E a gente precisa encontrar a resposta aqui, ó, letra E, com a resposta 47, tá? A 27 fala o seguinte: o Excel é conhecido por possuir funções que automatizam determinadas tarefas do usuário. Assinale a alternativa que apresenta as funções utilizadas, respectivamente, para a execução das seguintes tarefas: contar o número de células que atendem aos critérios específicos. Então, qual das nossas operações, nossas funções no Excel, eles contam o número de célula com base num critério, tá? Essa função é o nosso CONT-C. Então, o CONT-C, ele conta conforme o critério que a gente vai colocar, tá? Retorna um valor se uma condição for verdadeira e outro valor se for falsa. A questão que a gente estava respondendo ali em cima, né? O nosso C. Então, o C, ele retorna um valor se a condição for verdadeira e retorna outro valor se a condição for falsa. Somar os valores das células. Essa nossa função é uma das mais simples, né? Que é o soma. O soma, então, vai somar os valores das células que a gente colocar entre parênteses, tá? E buscar e retornar, se existente, um valor contido em uma linha ou uma coluna. Quando a gente vai usar uma fórmula para buscar um valor, ó, ou numa coluna ou numa linha, a gente usa o PROC, tá? Então, a gente usa ou o PROC-V ou o PROC-H, né? Procura na vertical ou procura na horizontal. E a fórmula para isso é o nosso PROC, tá? Então, o que a gente tem aqui? CONT-C, C, soma e PROC, que é a nossa letra B aqui, tá? 28. A célula A2 da planilha chamada Plan1 em um arquivo do Microsoft Excel, em português, contém um valor numérico. Para que este valor apareça vinculado na célula A5 da planilha chamada Plan2 do mesmo arquivo, de forma que, se alterado o valor na Plan1, a alteração reflita automaticamente em Plan2, deve-se utilizar na célula A5 a fórmula, tá? Isso aqui, eu vou voltar aqui para o nosso Excel para mostrar para vocês. Eu tenho a minha planilha 1 e eu posso criar, então, a minha planilha 2. Vou renomear ela aqui para como está ali, Plan 1. E aqui eu vou renomear, então, para Plan 2, tá? Se eu tenho uma célula aqui, tá? Vamos supor que tem o valor 12. E aqui na Plan 2 eu quero ter uma referência na minha A5. Deixa eu voltar aqui para ver se é A5. Célula 2 tá. Então, aqui na minha A5, eu quero referenciar aquele valor que eu coloquei na minha Plan 1. Então, eu vou colocar igual, vou vir aqui na minha Plan 1 e vou clicar sobre aquele valor lá, tá? E aí, isso aqui, ó, é a fórmula que vai aparecer, igual planilha, tá? E essa exclamação, ela quer dizer referência, então, ela faz uma referência à célula que está lá. Então, aqui na minha A5, eu tenho uma referência à célula B5 que está lá na minha planilha 1. Se eu vir aqui na minha planilha 1 e trocar o 12 por 52 e voltar aqui, ele vai ter alterado, tá? Então, a gente faz isso quando a gente quer buscar um valor que esteja em outra planilha e quando a gente alterar nessa outra planilha, vai alterar em todas as outras que a gente usou essa referência aqui, tá? Então, igual Plan 1, que é o nome da planilha onde está aquela célula,
exclamação quer dizer referência a essa célula B5, tá? Então, aqui das nossas alternativas, deixa eu voltar aqui. Aqui. A nossa alternativa correta, então, seria essa aqui, né? Plan 1, exclamação, que é a nossa referência, célula A2. Seguindo, a imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão, por um usuário interessado em organizar a ocorrência de roubos de celulares por zonas onde ocorrem. A coluna A, então essa coluna aqui, registra as zonas onde os roubos ocorreram. E a coluna B registra a quantidade de roubos ocorridos na respectiva zona. Então, aqui está a zona e aqui está a quantidade de roubos, tá? A fórmula a ser colocada na B7, então aqui embaixo, na minha B7, usada para identificar o terceiro valor de roubo mais alto entre as zonas, que, neste caso, resultaria 25, então esse aqui, né, terceiro maior. Esse é meu primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. 25 é. Então, qual fórmula a gente utilizaria para achar o terceiro maior, tá? E aí, aqui a gente tem as fórmulas, né? E todas são maior, claro. Por quê? Porque a função maior procura em um intervalo aquela posição que a gente quer encontrar, tá? Primeiro sempre vai ser um intervalo, então de B2 até B6. Vamos ver aqui embaixo, de B2 até B6, então tá correto, tá? Essa aqui a gente já vai descartar porque ela não começa com intervalo, ela tá ao contrário, ela tá primeira posição e depois o intervalo, então não está certa. Essa aqui também não, porque só tem o intervalo, ela não tá nos dizendo qual posição procurar. Essa também, porque está iniciando com o 3 aqui na frente, sempre inicia com o nome da função, né? Igual o nome da função. E essa aqui também está errada, porque tem 3 argumentos aqui dentro e não um intervalo e um argumento, tá? Então, o que nos resta é a nossa letra B, que diz o intervalo e qual posição que a gente quer encontrar. A terceira maior, que vai resultar lá no nosso número 25. Nossa próxima questão aqui a ser resolvida, então, é a questão número 30. A número 30 diz o seguinte: observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Para gerenciar os prazos de execução de alguns projetos, contendo o nome do projeto na coluna A, então aqui na coluna A a gente tem o nome do projeto, o prazo final do projeto na coluna B, tá? Então aqui tem o prazo final, o prazo de conclusão efetiva, então quando realmente foi concluído aquele projeto, tá na coluna C, e o tempo de atraso calculado sobre o prazo final e a data efetiva de conclusão. Então, aqui a gente tem um atraso, tá? Caso aconteça algum tipo de atraso. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula adicionada à célula D2. Então, qual fórmula foi utilizada nessa célula aqui, na D2, para calcular o número de dias de atraso ou exibir o valor zero caso não haja atraso, conforme exibido na imagem, tá? Então, aqui, ó, a conclusão foi dia 20 de março e teria que ter concluído dia 12 de janeiro. Então, teve um atraso de 67 dias. Qual fórmula a gente utilizou para isso? E aqui estão as nossas opções. Nesse caso, a gente vai usar a função C, porque a gente vai fazer um teste lógico comparando se essa coluna aqui, né, se o valor que está aqui for maior do que o valor que está aqui, eu vou precisar fazer um cálculo para saber quantos dias foram de atraso. Se o valor que eu tenho aqui não é maior do que eu tenho no prazo final, quer dizer que não teve atrasos, né? Então, nesse caso aqui, ó, terminou realmente no dia que seria o prazo final, então teve 0 dias de atraso. Esse terminou antes do prazo final, então também não teve nenhum dia de atraso. Agora aqui terminou dia 25/7 e deveria ter terminado dia 20, então tem 5 dias de atraso. E para a gente calcular
e o Excel nos mostre isso automaticamente, a gente utiliza a função C, né? Lembrando que a função C, a gente vai colocar lá igual C, vai fazer um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele vai apresentar o valor que tem no segundo campo aqui, e se for falso, ele vai apresentar o valor que tem no terceiro campo. Para isso, então, para a gente fazer aquela fórmula ali, a gente vai comparar se a nossa C2, que é a nossa célula daqui, ó, se ela é maior do que a B2, então eu tenho que calcular a diferença. E é o que a gente consegue ver aqui, ó. Se C2 é maior do que B2, então eu vou calcular quanto que é a diferença, qual que é o atraso desse prazo ali. E eu vou fazer o C2 menos o meu B2, que aí vai dar o meu 67 aqui, dias de atraso. Então, aqui vai dar o 67. Se isso for falso, ele vai resultar em 0. E aí, foi o caso que resultou nesses dois aqui, foi 0, e esses 3 aqui, então, calculou quantos dias de atraso teve. Então, a fórmula que eu utilizo é igual C. Se o meu C2 for maior do que o B2, ou seja, se eu terminei a obra, o projeto depois do prazo, então eu vou calcular quantos dias eu tive de atraso. Caso eu tenha terminado antes ou no dia certo, aí eu vou escrever 0, porque teve 0 dias de atraso, tá? Vocês podem olhar que as outras fórmulas, nenhuma seria compatível, ó. Aqui eu estou fazendo direto, em vez de fazer um teste lógico, né, usando um operador de comparação, eu estou fazendo uma subtração aqui. Depois, aqui, eu estou fazendo o contrário, ó. Se o meu prazo de conclusão for maior do que o meu prazo final, aí eu estou dizendo que não teve atraso. Então, a lógica está sendo criada errada aqui, né? E aqui eu estou usando o menor, né? Se menor do que B2, então tenho 2 testes lógicos aqui dentro, ó. 2 operadores de comparação, também não pode. E aqui a mesma coisa, 2 operadores de comparação, então estariam incorretas. Somente a letra C é a resposta correta. Na 32, fala o seguinte: observe a planilha a seguir, sendo elaborada por meio do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula D1. Então, aqui a gente vai inserir uma fórmula e qual vai ser o valor que vai resultar dessa fórmula. Após essa ser preenchida, então, com a fórmula. Então, essa fórmula aqui, a gente vai colocar aqui na nossa D1, tá? Lembrando que a gente vai colocar a fórmula aqui, mas na verdade ela vai nos dar o resultado, ela não vai aparecer a fórmula aqui. A fórmula vai estar lá na nossa barra de fórmulas, né? E o que que diz? Igual maior de A1 até C3. Então, aqui está o nosso A1 e ela vai ir até o C3, tá? Então, todo esse intervalo aqui vai participar da nossa fórmula, tá? Se A1 até C3, ela quer saber qual é o segundo maior. Então, a gente vai lá. Qual que é o nosso primeiro maior? O 8. Depois, o nosso segundo maior é o 6. Terceiro maior, o 6 também. Quarto maior, o 5. Quinto maior, o 5 também. Sexto maior, o 4. Sétimo maior, o 3, aí oitavo maior e nono maior, tá? Então, a gente já colocou ali na ordem quais que são as posições daqueles números. E ela quer encontrar, então, o segundo maior, tá? Então, se o 1 é o meu maior, o 2 é o 6, ó. Então, ele vai resultar no número 6, segundo maior, o 6, tá? 33. Um professor solicita auxílio a um escriturário para abrir, por meio do Excel, em sua configuração padrão, uma planilha contendo horários de aula de todas as turmas do semestre. Para procurar um texto contido na planilha, por exemplo, o nome do professor, o escriturário pode utilizar o atalho por teclado
E aí, lembrando que a gente está falando nos atalhos para o Office, tá? O atalho que localiza é o Ctrl L, né? Então, esse aqui é o atalho para localizar. Não pode confundir lá com os atalhos da internet, tá? Localizar é o atalho que vai, o Ctrl L é o atalho que vai localizar, tá? O B aqui é o nosso atalho para salvar no Office, tá? Ele salva. Depois a gente tem o Ctrl A, que é o abrir. O Ctrl C, que é padrão de copiar. Tá? E no Excel, tá? O Ctrl F, ele copia a célula acima, tá? Ele serve para copiar a célula acima. Lá na internet que ele serve para buscar, tá? Copiar a célula acima. Tá? E a nossa resposta correta, então, o C. Continuando, 33. Observe a planilha a seguir, elaborada por um bibliotecário por meio do Excel em sua configuração padrão. Interessado em registrar os itens recebidos em doação, coluna A, e indicando a condição do item na coluna B e a quantidade de itens na coluna C. Então, aqui a gente tem as revistas, a condição é digital e a quantidade é 5, tá? Interessado em saber a quantidade de revistas doadas no período registrado na planilha, o bibliotecário deverá inserir a fórmula, daí a gente tem a fórmula que a gente tem que inserir, na célula C10. Então, aqui na minha C10, tá? É onde foi inserida a fórmula que somou, então, quantas revistas foram doadas naquele período, tá? Cujo valor é exibido aqui na imagem. Para a gente somar, então, saber quantas revistas foram doadas nesse período, a gente vai usar o soma C, tá? E o soma C, o que ele diz? Eu vou somar, tá? Com base num critério, tá? Então, olha aqui. Igual soma C, aí o intervalo de A3 até A8. Então, vamos conferir aqui, do A3 até o A8. Então, sempre o primeiro intervalo é onde a gente vai encontrar o critério. Então, se nesse intervalo aqui, do A3 até o A8, tá? Eu encontrar a palavra revistas, eu vou somar o intervalo aqui, então, do C3 até o C8, tá? Então, se eu encontrar nesse intervalo aqui a palavra revista, eu somo o que está nesse intervalo aqui, tá? Que é o mesmo que está dizendo na nossa fórmula, ó. Se no intervalo de A3 até A8 eu encontrar revistas, lembrando que letras no Excel precisam ser entre aspas, então eu vou somar o C3 até o C8, tá? Então, eu tenho revistas no primeiro aqui, que eu vou somar o 5, né? Mais o 3 e mais aqui embaixo o 3, tá? Outra vez. Então, vai resultar o nosso valor de 11, tá? Então, a resposta correta é a nossa letra B. Tá? Por que as outras são incorretas? Aqui está começando com o critério e não é essa sintaxe, sempre começa com o intervalo, tá? Na terceira aqui, tem um intervalo, porém tem 2 intervalos e o critério é o último. E, na verdade, não é assim, é primeiro o intervalo, depois o critério e depois o intervalo soma, tá? Aqui está invertidos os intervalos, ó, eu não tenho como encontrar nesse intervalo aqui a palavra revista. Então, e não tenho como somar o meu intervalo com letras, tá? Então, está ao contrário. E aqui também tem 2 intervalos, em vez de ter a sintaxe correta. Então, a nossa letra B seria a resposta correta, tá? A 34, ela fala o seguinte.
No Microsoft Excel, em sua configuração padrão, a fórmula igual soma de A1, célula fixada, tá? Lembrando que o cifrão vai fixar, vai ter um valor absoluto, até B1 também fixado. Então, aqui também é um valor absoluto. O que isso significa? Apresenta referência relativa, tá? Não, porque ela está fixando, então ela não vai apresentar referência relativa, e sim absoluta, tá? Absoluta é o nome da nossa referência ali, ou fixa, né? Soma todos os valores da coluna A e da linha 1. Não, vai somar somente A1 e B1, tá? Desde o A1 até o B1. Converte o valor da soma em dólar. Também não, nada a ver, ele só vai somar. Apresenta um erro de sintaxe. Não, está apresentando corretamente. O que ela faz? Apresenta uma referência absoluta, tá? Então, esses cifrões aqui, na frente do A está dizendo que está fixando a coluna, na frente do 1 está dizendo que está fixando a linha. Então, ele fixou a célula A1 e a célula B1, e ele somou do A1 até o B1 usando uma referência absoluta, tá? 35. No Excel 2010, na sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém a situação da região norte após a aplicação da fórmula. Então, o que eu apliquei aqui? Se o D5 for maior do que zero, eu vou escrever atrasado. Se não, tá? Que é o nosso segundo aqui, ele iniciou um novo C, então quer dizer que vai ter pelo menos 3 condições dentro desse C, tá? Então, se o D5 for maior do que zero, vou escrever atrasado. Se o D5 for menor do que zero, então eu vou escrever adiantado. Caso não seja nem maior e nem menor, ele vai escrever no prazo, tá? Então, na célula E5 foi adicionada essa fórmula, tá? E5, aqui embaixo, tá? E5 foi adicionada essa fórmula. Na planilha a seguir, o que vai resultar disso, tá? Qual vai ser a palavra que vai aparecer aqui? Então, ele vai testar lá. Se o D5 for maior do que zero, ele vai escrever atrasado. O meu D5 é maior do que zero? Não. O meu D5 é menor do que zero para ele escrever adiantado? Também não. Então, o que ele vai escrever é no prazo. Tá? Então, é essa a resposta aqui que ele vai escrever, tá? Por mais que aqui esteja simbolizado com as aspas, na célula aqui ele apresenta só o texto, tá? Não apresenta essas aspas aqui, tá? Isso a gente só escreve para o Excel entender que é um texto que ele precisa colocar ali na célula. Então, essa alternativa seria a resposta correta, tá? 36. Numa planilha do Excel, considere os seguintes valores nas células. Na B1, então, eu vou ter o valor 6, na C1 eu vou ter o valor 3 e na D1 eu vou ter o valor 4. O valor de A1 que contém a fórmula, tá? Então, lá na minha célula A1 eu vou colocar essa fórmula aqui, tá? Então, vamos resolver ela aqui. Igual, o meu B1 aqui vale 6, então 6 dividido pelo C1, que é 3, mais 10. Primeiro, eu vou resolver isso aqui, né? Que está entre parênteses aqui. Então, vou resolver isso aqui. Depois, o resultado eu vou dividir por D1, que é 4, e vou fazer menos 1, né? Então, vamos lá. 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Mais o meu 10. E aí, eu tenho que resolver isso aqui primeiro, para depois dividir por 4 e depois fazer menos 1. Aqui vai dar 12 dividido por 4 menos 1. 12 dividido por 4, 3. Opa, aqui é menos 1. 12 dividido por 4, 3, menos 1, vai resultar no 2, tá? E aí, a nossa resposta, então, letra A, número 2. Lá na célula A1, a gente vai ter como resposta
o número 2, tá? Lembre-se de sempre resolver na ordem de precedência da matemática. Primeiro que está entre parênteses. Se dentro do parênteses tiver vezes dividir, primeiro vezes e dividir. Então, primeiro vai resolver isso aqui, para depois adicionar, depois dividir e depois subtrair, tá? Que vai resultar o nosso número 2. E a última fórmula aqui, então, fala o seguinte: no Excel, Office 365, em português, possui uma função que arredonda números. Por exemplo, para arredondar o número 12,3914 para 12, pode-se utilizar a função, tá? E aí, o que a gente tem aqui de função no Excel, tá? Entre essas respostas aqui, a gente sabe que o ele arredonda, tá? Mas ele arredonda segundo um critério e ele deixa as casas decimais, tá? Então, se eu colocasse lá o número 12,3914 ponto e vírgula, e aí aqui eu ia ter que ter um argumento para o arred, tá? Por exemplo, 2, ele ia me resultar em 12,39, tá? Então, não seria a nossa resposta ali. Olhando lá no Excel, ó, vamos colocar lá. Então, 12,3914. E aqui embaixo, então, eu vou usar a fórmula para fazer isso, tá? Então, igual. E aí, vamos colocar aqui para ver o que a gente tem, ó. Entre as fórmulas que tem aqui, a gente só tem a int. A gente não tem aquela outra opção ali do inteiro, né? Aqui, ó, inteiro também não tem. Então, essa a gente sabe que não existe, tá? Então, a gente poderia usar o int. O que o int faz? Arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo, tá? Então, se eu pegar esse número aqui e selecionar o valor que eu tenho lá e der Enter, ele vai me resultar no 12, que é aquilo que a minha questão está me pedindo, tá? Então, a int, ela arredonda um número para baixo até o inteiro mais próximo, tá? Então, esse aqui é um número, ele é um número decimal, porque ele tem vírgula, ó, tá? É um número real, que a gente chama. E o 12 é um número inteiro, tá? Então, para arredondar o 12,3914 para 12, eu uso a função int, tá? Essas outras duas aqui também não existem. Então, a gente vai usar essa aqui e vai ter o resultado lá como 12, tá? Essa foi a resolução, então, daquelas questões que faltaram ser resolvidas em aula, tá? Então, vocês podem pegar a apostila de vocês, resolvam as questões primeiro e depois vocês assistam o vídeo, então, com a resolução. Se ficar alguma dúvida ainda, se não entendeu alguma explicação, me manda mensagem, me manda e-mail ali, que a gente vai trocando essas informações e vai solucionando as dúvidas, tá? Então, boa sorte para vocês na prova, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!